Olá, o meu nome é Luiz Roberto e no nosso canal Espiritismo em Pauta, a pauta hoje será pensamento e opinião. Opinião inclusive divergente, né? Porque nós podemos divergir da opinião e do comportamento de outras pessoas sem adotá-los para nós, devemos, entretanto, respeitá-lo. Porque da mesma maneira que nós temos o direito de livre pensar, os nossos semelhantes também o têm. Aliás, o livre pensar integra o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que Deus nos permitiu ter a partir do momento da nossa individuação como espírito. E nós, naturalmente, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos. E ao emitirmos um pensamento, nós devemos ter o conhecimento de que o pensamento é matéria e que ele se materializa no curso do tempo, no mundo fático em que nós vivemos. Assim, nós precisamos cuidar bem daquilo que nós pensamos. Nós devemos ter bastante cuidado de não julgar o que vemos antes de avaliar como vemos. E na medida em que aprendemos isso, mudamos o nosso pensamento e o mundo ao nosso redor muda também. Então, André Luiz nos dá esse conselho. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Ou seja, nós temos essa liberdade de pensar, mas temos por ela também que nos responsabilizar. Lá no livro dos médiuns, os espíritos fazem a seguinte assertiva: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como lhe pôr peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilar-lhe. Sendo o homem responsável pelo seu pensamento perante Deus, e somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele, Deus, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Quando nós falamos de justiça divina, nós falamos em especial da lei de amor. Nós falamos da lei de progresso. E quando nós falamos das leis divinas, nós já as temos colecionadas lá em O Livro dos Espíritos, nós lembramos que os Espíritos nos ensinam que a lei de Deus está inserida na nossa consciência, que nós a temos em nós. E especialmente nos tempos que correm, nós temos condições de saber o que é certo e o que é errado, daquilo que vai causar dano a nós e aos outros, e daquilo que pode causar bênçãos para todos nós. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com aquilo que pensamos, né? Não julguemos o que vemos antes de avaliar como vemos. É nesse trilho que vai a nossa reflexão de hoje, nessa história que nós vamos relatar. Numa aldeia de lenhadores, havia lá um lenhador bastante entristecido, ensimismado nos últimos dias. Aliás, ele estava muito zangado, porque havia sumido um machado que ele havia ganho de seu pai, como herança, pai dele que havia sido lenhador também. Esse machado havia sumido ali há poucos dias, e ele não fazia ideia de como havia sido furtado, mas ele sabia quem o havia furtado, ou pelo menos desconfiava quem o havia furtado. Ele atribuía o furto, o roubo, a um jovem lenhador, filho de um vizinho seu, que passava pela porta da sua casa justamente no dia em que ele chegou da montanha. Ele se lembra que deixou ali na porta da sua casa as suas ferramentas, a sua mochila de víveres, na porta da sua casa, a porta de rua, porque assim que chegou, abraçou a esposa e os filhos que o esperavam ansiosamente. Há dias ele estava fora de casa. E a menina, a caçula, chamou para ir até o chiqueiro da casa para ver a porca que havia tido uma ninhada de porquinhos. E ela, entusiasmada em mostrar para o pai a nova ninhada de porquinhos, o levou pela mão. E ele foi ele, a esposa, os filhos, foram todos lá ao chiqueiro ver os porquinhos. E ele deixou o material dele tudo na porta da casa dele. Quando ele voltou, depois de se entreter lá com as crianças, com os porquinhos, conversar com a esposa, voltou para a porta da sua casa, pegou o seu material e adentrou a sua residência. Foi até o galpão que ele tem lá, onde ele guardava as suas ferramentas, para desfazer a sua mochila.
E aí então, com grande surpresa, notou que o machado que ele havia ganho do pai havia sumido. E falou, puxa, mas eu trabalhei com esse machado toda essa temporada, como é que pode ter sumido meu machado? Ah, por certeza ele foi roubado, mas quem poderia ter roubado meu machado? Lembrou que enquanto ele deixava o seu material ali na porta da sua casa e foi até o chiqueiro ver os porquinhos com a sua família, com a sua esposa e seus filhos, ele havia passando por ali um jovem lenhador, filho do seu vizinho, que vinha também da montanha, tal qual ele tinha acabado de chegar. Ele então atribuiu ao rapaz o furto do machado e ficou ali em cima armado. Não falou nada para a esposa dele, não falou para ninguém, na verdade, ficou com aquilo na cabeça. E passou a observar o rapaz. Ele passou a observar o rapaz e ele viu que o jeito de andar do rapaz era exatamente como a de um ladrão. Achou que o rapaz andava como um ladrão. Ladrão deve ter um jeito especial de andar, né? Então ele achou que o rapaz andava como um ladrão. Observou nas expressões faciais do rapaz que ele era muito dissimulado, próprios de um ladrão. E olha que ele conhece esse rapaz desde que o menino nasceu. Agora jovem lenhador. Ele ouviu o rapaz conversando com as outras pessoas, ele nem conversava mais com o rapaz. Ouviu o rapaz conversando ali com os vizinhos, com as pessoas, e ele observava a maneira, esse sujeito é pérfido, olha a maneira de falar dele. É de um ladrão. Ele achava que o rapaz falava como um ladrão. Ladrão também deve ter, na cabeça de um sujeito que assim pensa, uma maneira especial de falar, né? Então todos os gestos e ações do rapaz, na cabeça dele, o denunciavam claramente como culpado do furto do machado. Mas ele ainda ficou em si, manteve aquela opinião mental, só em pensamento. Ele ainda não havia ido até o rapaz e exigido a devolução do seu machado, acusado o rapaz de viva voz e exigido a devolução do seu machado. Os dias se passaram e ele precisou voltar para a montanha, para uma nova temporada. Arrumou todo o seu equipamento, seus víveres e foi lá caçar o trabalho que ele precisava para manter a sua família. Lá passou alguns dias, e após alguns dias lá na montanha, fazendo o seu trabalho, ele mudando de um lugar para outro, na região na qual ele colhia lenha, estava destinado a ele colher lenha, ele passou por uma ravina e viu, com grande surpresa, o seu machado preferido cravado num pequeno tronco, tombado ao solo. Aí imediatamente veio à sua mente, ai, meu Deus do céu, fui eu que deixei o machado ali. Lembrou-se que da última vez que ele passou por ali, ele sentou-se no tronco, cravou seu machado no tronco, sentou-se no tronco para tomar ali um gole de água, descansar um bocadinho. Lembrou com muita clareza, até do gesto que ele fez para cravar o machado no tronco, sentou-se, apanhou o seu cantil para tomar um gole de água e descansou ali por algum tempo. Depois, despreocupado, guardou seu cantil, ajeitou a sua mochila no ombro e foi-se embora, deixando ali o machado. Então o rapaz não havia furtado o machado, ele concluiu. Ele realmente não furtou meu machado, fui eu quem deixei o machado aqui, mas nem por um único instante passou pela minha mente que eu havia deixado o machado aqui. Puxa vida, ainda bem que eu não falei nada para o rapaz. Olha a confusão que eu ia arrumar com essa minha desconfiança. E ficou pesaroso consigo mesmo, e por ser um homem de alguma fé, ficou se culpando pelo seu pensamento, que agora ele entendia ter sido leviano. E ele voltou para casa naquela temporada, e ali descansando na porta de casa, sentado ali na soleira da porta da sua casa, ele observava a sua aldeia, o vai e vem de pessoas, e viu o rapaz passar. E aí ele observou o rapaz com bastante atenção, prestou bastante atenção no rapaz. E aí, desta vez, ele percebeu que os gestos, as expressões, a voz, as ações do jovem já não mais o faziam parecer-se com um ladrão. De fato, o rapaz não se comportava
de modo algum como um ladrão. Ele mudou a sua maneira de ver o rapaz. Mudou as razões de como ver o rapaz. Em razão disso, o rapaz passou a ser outra pessoa. Na verdade, a pessoa que ele conhecia desde que o jovem nasceu. Veja como são as coisas. Assim ocorre conosco. Os nossos pensamentos, pelos quais nós somos responsáveis, os quais Deus conhece perfeitamente, são, na verdade, a razão de como somos. Nós somos o que pensamos. Nós falamos o que pensamos. Fazemos o que pensamos. Então precisamos corrigir o quê? O nosso pensamento. Corrigindo o nosso pensamento, a nossa opinião, ainda que divergente da dos demais, são mais seguras, são mais equilibradas, porque ela deverá então estar estribada nessa maneira de como nós vemos as pessoas e de avaliar como nós vemos as pessoas. Quando eu falo de pessoas, eu falo de todos aqueles que estão ao nosso redor, desde os nossos parentes, dos nossos familiares, parentes, amigos, adversários, desconhecidos, tudo que gira no nosso entorno e em torno do qual nós giramos também. Eu gostei bastante dessa história, ela foi para mim bastante alertadora, não esclarecedora, porque esse esclarecimento nós já tínhamos, mas alertadora do esclarecimento que tínhamos, ou seja, está nos lembrando do nosso dever do bem pensar. Até um próximo vídeo, compartilhem se gostaram e vamos adiante.